Bom dia, pessoas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Matheus, não sabe o que aconteceu aqui, rapaz? Eu fiquei desesperado agora cedo, procurando. Aconteceu que ontem, aquela palhaçada daquele jogo, muitos... Eu também, viu, Mariana? Eu também. Muitos me amolando, me enchendo as paciências, e eu fui apagando um monte de mensagens sem querer, querendo não, mentira. Sem querer eu apaguei aquilo que você me mandou. Você está na escuta? Você tá, né? Deixa eu ver se você... Tô ouvindo. Então, você me manda ela de novo? Mando, claro, peraí. A foto do Renan. Esqueci. Eu olho para você. Hoje à tarde eu tenho um horário que eu vou fazer um plantão com um monte de gente aí eu dou uma olhada. Se a questão for pertinente a todos da sala, aí na próxima aula eu já deixo ela prontinha para a gente começar falando sobre ela. Se não, eu já te respondo, faço hoje mesmo e te encaminho hoje mesmo, tá? Gravo um áudio e te mando. Mandei aí já. Beleza. Já chegou, isso mesmo. Valeu. Desculpa aí, mas Não, fica sossegado. daquela porcaria de ontem. Inferno. Sossegado. Mas sem falta, aguenta a mão que, se for pertinente, eu já deixo na próxima aula, eu já abro resolvendo ela, tá? Não, tranquilo. Se não, eu já te mando hoje mesmo. Ô Valim, que encrenca, hein, meu credo, que coisa horrorosa. Nossa senhora, Tá cara, não difícil acredito mais demais. não. Não largar a mão disso. Que isso. Não acompanha golfe, que é melhor. Melhor. Ah, Deus me livre, credo. Bom, tomamos 4, né? Os caras fizeram 4. Então, os Que caras é fizeram isso? 4. Nossa, que é isso? Gente, vamos trabalhar. Vê onde eu parei, por favor. Eu não lembro o que nós estávamos comentando. Eu sei que é hidrostática, né? Porque o Matheus parece que tinha mandado alguma coisa sobre hidrostática. Achou. Era exercício de tubo, se não me engano, de vaso, né, Matheus? Acho que era isso, né? Na hora lá eu olhei, só que depois aí foi me distrair com o Agora é o telefone. módulo 111. 111. Deixa eu ver o que é o módulo 111 aqui. Nós temos que falar sobre trabalho, hein, hoje. 111 é setor 1? É, né? 111 é para começar, então, né? Isso. Deixa eu abrir aqui, então. Apostila 19. Cento e dez foi vaso. Agora é Pascal. Agora é mais fácil ainda. Deixa eu ver se eu puxo uma imagem aqui da prensa hidráulica. É que já estou indo, tá? Aqui uma imagenzinha que já ajuda, que a gente não precisa área de trabalho, prensa.
Salvar. Pronto. Então vamos lá, vamos falar sobre o princípio de Pascal. Prensa, tá aqui. Princípio de Pascal, prensa hidráulica. Como é que funciona a tal da prensa hidráulica? Bom, então tá aqui, ó. Vamos colocar o título. Prensa hidráulica. Mas é o seguinte, o que é o princípio de Pascal, que é o funcionamento da prensa hidráulica? Nada mais é do que um vaso comunicante, tá? Observe aqui que é um vaso comunicante. Só que é um vaso onde a tubulação, nas extremidades, né, dos dois lados, apresentam dimensões diferentes. Observe que aqui a do lado esquerdo, ela tem uma dimensão menor que a do lado direito desse vaso. Então, você tem uma área de secção transversal, que eu vou chamar aqui de A1, e lá do outro lado nós não vamos chamar de B, vamos chamar de A2. O que é A1 e o que é A2, Fernando? É a área do êmbolo, tá? A área do êmbolo. Nada mais é do que a área aí da minha tubulação, ok? Então, aqui você tem um êmbolo menor e aqui você tem um êmbolo maior. O que acontece? Você vem aqui, aplica uma força nesse êmbolo menor, você vai estar empurrando esse líquido. Fernando, que líquido que a gente usa numa prensa hidráulica? Normalmente, a gente usa óleo por causa de viscosidade, tá? Por causa de viscosidade. Então, você imagina aqui ela preenchida com óleo. Aí você vem aqui no êmbolo menor, aplica uma força. Quando você aplica uma força, você vai estar empurrando esse líquido. Você empurrando esse líquido, lógico que ele vai subir aqui, né? E para ele subir aqui, ele vai empurrar esse êmbolo maior. Beleza? Então, você aplica uma força aqui no êmbolo menor, claro que o líquido vai empurrar o êmbolo maior. Muito bem. O que tem de especial, o que tem de interessante no estudo da prensa hidráulica? Aqui você tem um êmbolo de área menor e aqui você tem um êmbolo de área maior. Quando a gente vai comparar essas forças, a gente vai perceber que a força aqui no êmbolo maior, ela é maior do que a força no êmbolo menor. Quer dizer, por exemplo, você aplica uma força aqui, vamos supor, de 10 newtons, a força no êmbolo maior pode ser de 1000 newtons, ok? Mas como se eu apliquei uma força só de 10 newtons, como é que ela vira 1000 newtons, por exemplo? Bom, tudo depende das dimensões dos êmbolos, tá? Das dimensões dos êmbolos. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando a gente pega aqui no êmbolo menor, exerce uma força de modo a empurrá-lo e fazer com que ele sofra um deslocamento que nós vamos chamar de, não de DA, vamos chamar de D1, que é mais interessante. Vamos trocar aqui o A por 1, vamos chamar de D1, tá? Então, deslocamento D1, aqui vai ser deslocamento D2. Então, deslocamento D1 e um deslocamento D2. Primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte. Por que o deslocamento 1 é maior que o deslocamento 2, pessoas? Por causa da área do êmbolo. Tá, o que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a hora que eu aplico uma força FA nesse êmbolo de área 1, eu vou deslocar o êmbolo daqui para cá. Então, eu vou estar empurrando esse volume de líquido. Esse volume de líquido, ele tem que estar aqui, ó, entre as duas posições do êmbolo maior, certo? Como eu tenho uma maior área, então eu vou ter um menor deslocamento do êmbolo, ok? Porque o volume de líquido contido aqui é o mesmo contido aqui. Óbvio isso, né? E entenda o seguinte, bom, vamos pensar uma coisa.
Aqui, quando você aplica uma força e empurra o êmbolo, se esse êmbolo sofre um deslocamento, significa dizer que quem está aplicando a força aqui nesse êmbolo está transferindo para o sistema energia. Como é que eu sei que está transferindo energia, Fernando? Ora, você imagina o corpo na superfície, você imaginando um corpo em repouso na superfície. Para ele entrar em movimento, você vem e aplica uma força. Todo o corpo, para sofrer deslocamento, ele precisa ter energia. Quem deu energia para esse mouse, para ele sofrer esse deslocamento? Claro que foi o Fernando. Como? Aplicando uma força. Quando a força é responsável pela transferência de energia de um corpo para o outro, nós dizemos que essa força realizou o trabalho, certo? Porque trabalho é transferência de energia. Então, a força que eu aplico aqui no mouse, ela realiza trabalho. Por quê? Porque ela é responsável pela transferência de energia do Fernando para o mouse. Fernando, por que houve a transferência de energia de você para o mouse? Porque o mouse estava inicialmente em repouso. E aí, depois que eu apliquei uma força, ele passou a sofrer um deslocamento. Ele entrou em movimento. Então, se ele sofrer um deslocamento, todo o corpo, para sofrer deslocamento, ele precisa ter energia. Quem deu energia para ele? Fui eu. Como? Aplicando uma força. Então, a força é responsável pela transferência de energia do Fernando para o mouse. Beleza? Então, essa força realizou trabalho. O que isso tem a ver com o princípio de Pascal, Fernando? Quando você vem aqui e aplica uma força, você vai fazer com que esse êmbolo sofra um deslocamento. Isso significa dizer, então, que você que está aplicando a força está transferindo energia para o sistema, certo? Tanto que o êmbolo sofre deslocamento, certo? E atenção, quando você aplica essa força, você transfere energia para o corpo, essa energia, pessoas, entenda que o êmbolo vai empurrar todo o líquido, não vai? Então, essa energia, ela vai ser transferida por todo o líquido. Então, as moléculas vão transferindo essa energia, né, aqui inicial do processo, por todo o líquido. Aí as moléculas que estão mais próximas aqui desse êmbolo vai pegar essa energia que vem vindo lá da outra extremidade e vai transferir para o êmbolo maior, de modo a fazer com que ele sofra deslocamento, que é o deslocamento D2. Então, a energia que você transfere aqui nesse êmbolo, ela é transferida por todo o líquido e chega no êmbolo maior, e aí o líquido transfere essa energia ao êmbolo maior, fazendo com que ele sofra um deslocamento. Beleza? Tá. O que você quer dizer com isso? Não há dissipação dessa energia. Então, entre aspas, essa energia ela é conservada. Conservada. Então, toda a energia que eu transferi aqui nesse êmbolo, ela vai ser transferida por todo o líquido até o outro êmbolo? Isso. Claro que nós estamos considerando uma modelização, tá? Estou considerando que nenhuma energia é dissipada pela própria tubulação, ok? Então, por isso, entre aspas, conservado. Certo? Certo, Fernando. E daí? E daí que é o seguinte, se é uma conservação de energia, nós podemos considerar que o trabalho, que é transferência de energia lá no êmbolo A, é exatamente igual ao trabalho no êmbolo B. Ok? Então, o trabalho lá no êmbolo A é exatamente igual ao trabalho no êmbolo B. Não ficou bom assim, né? Vamos fazer assim, ó. O A não vai dar certo eu usar A e B, né? Vamos falar êmbolo 1 e êmbolo 2, tá bom? Não sei para que eu pus A e B, você já tinha tirado o B. Então, o trabalho lá no êmbolo 1 tem que ser exatamente igual ao trabalho no êmbolo 2. Por que mesmo? Porque, entre aspas, a energia é conservada. Então, a energia que se transfere no êmbolo menor é a que vai ser transferida para o êmbolo maior. Beleza? Como é que se determina trabalho? Aí eu acho que todo mundo lembra que é força vezes deslocamento. Então, igual a F2 vezes D2. Aí você faz a comparação aqui direto, ó, de cara, ó.
Qual deslocamento é maior, o 1 ou o 2? É o 1. Então, o deslocamento 1 é maior que o deslocamento 2. Como o produto entre as grandezas é constante, elas são inversamente proporcionais. Se no lado 1 aqui eu tenho um deslocamento maior, é porque a força vai ser menor. Se do lado 2 eu tenho um deslocamento menor, é porque a força vai ser maior. Tá vendo? Ó? A força no êmbolo maior é maior do que a força no êmbolo menor. Tudo bem? Difícil? Vou tirar isso daqui. Também não vou usar mais a simbologia A e B. E vou usar 1 e 2. Tudo bem, pessoas? Então, essa igualdade nos trabalhos é só para mostrar que a força no êmbolo de maior área é maior do que a força no êmbolo de menor área. Beleza? Mas quanto que ela é maior, Fernando? É na mesma proporção. É na proporção dos tamanhos dos êmbolos. Como assim? Concorda comigo que quando você aplica... Imagina que antes estava em repouso. O êmbolo A1 estava aqui, o êmbolo A2 estava aqui, paradinho, certo? Qual era a pressão que o êmbolo menor e o êmbolo maior estavam sujeitos? Apenas a pressão atmosférica, ok? Aí quando você vem aqui e aplica uma força atuante em unidade de área, é pressão. Você está promovendo uma variação de pressão no êmbolo 1, ok? Como há uma conservação de energia, significa dizer que quando a F2 empurra o êmbolo maior, significa dizer que aqui no êmbolo maior também vai existir uma variação na pressão. Como a energia é conservada, a variação de pressão no êmbolo menor é exatamente igual à variação de pressão no êmbolo maior. Pronto. Simples assim. Então, essa variação de pressão é devido ao fato da conservação da energia. Beleza? Como é que eu meço qual foi a variação de pressão sofrida no êmbolo menor? Antes era só atmosférica. Agora é atmosférica mais a pressão da força F1 promovida no êmbolo A1. Então, a variação de pressão no êmbolo menor nada mais é do que a força atuante na unidade de área. Então, é a força F1 atuante na área A1. Pronto. Essa é a variação de pressão no êmbolo menor, que vai ser igual à variação de pressão no êmbolo maior. Qual vai ser a variação de pressão no êmbolo maior? Ora, vai ser a força F2 atuando nessa área do êmbolo que vale A2. Pronto. Isso daqui é o princípio de Pascal. Mas entenda de onde vem, entenda. Você tem lá, é um vaso, a prensa, né, que é o princípio, a aplicação do princípio. É um vaso comunicante, onde você tem aí um líquido, preferencialmente é o óleo, devido à sua viscosidade, tá? Aí você vai exercer uma força em um dos êmbolos. Quando você exerce força em um dos êmbolos, você está transferindo energia para o sistema. Essa energia que você transfere para o sistema através da aplicação de uma força, ela é transferida por todo o líquido, de modo a chegar lá na outra extremidade do vaso comunicante. Aí lá na outra extremidade do vaso, o líquido vai empurrar o outro êmbolo, certo? Como nós temos uma conservação de energia, o trabalho, que é a transferência de energia no êmbolo menor, é igual ao trabalho no êmbolo maior, devido à conservação de energia. O que é trabalho? Força vezes deslocamento. Então, observe onde o deslocamento é maior, a força é menor. Onde o deslocamento é menor, a força é maior. Óbvio isso, né? Por quê? Porque o volume de líquido que eu empurro aqui, ele tem que estar aqui. Como aqui eu tenho uma área menor, por isso que a altura da coluna tem que ser maior. Aqui eu tenho uma área maior, a coluna de líquido tem que ser menor. Beleza? Muito bem. Se há essa conservação de energia, quando você aplica uma força numa determinada área, você está variando a pressão, né, daquele êmbolo.
Então, quando você aplicou F1 no A1, você está variando a pressão ali naquela extremidade do vaso comunicante. A variação de pressão que você promove do lado esquerdo do vaso é a mesma que vai ocorrer do lado direito do vaso. Por quê? Por causa dessa conservação. Tá bom? E como é que eu relaciono as forças, Fernando? Qual força é maior? Bom, a força maior vai ser sempre a do êmbolo maior. Ok? E como é que eu comparo as intensidades dessas forças? De acordo com as áreas. A força é diretamente proporcional à área. Por quê? A variação de pressão que você tem aqui é a mesma que você vai ter no lado oposto. Beleza? É apenas isso o princípio de Pascal. E qual a expressão matemática? Essa. Força por área, força por área. Onde você tiver a maior área de êmbolo, você terá a maior força atuante. Beleza? Então, confira o que tem que conferir, vê se tem alguma pergunta. Se não tiver, nós vamos buscar os exercícios lá do material. Nada para perguntar? Mesmo? Ok, então vamos lá para os exercícios. Deixa eu cortar lá o módulo 111. Podem ir começando a fazer, eu vou recortá-lo aqui. Segundo colégio, setor 221, nova pasta. No 111. Parece que não salvou. Pera lá. Tem que ter salvo. Só conferir. Acho que salvou. Vamos ver. Primeira questão, então, de prensa hidráulica. O princípio de Pascal. Segundo, tutor 1, módulo 111, primeira questão. Aí, salvou sim, certinho. Então, vamos lá. As massas M1 e M2, colocadas nos pratos de balança nos dois vasos comunicantes, estão em equilíbrio. O diâmetro D2 é o dobro de D1. Diâmetro, hein? Diâmetro. Os êmbolos têm massas desprezíveis. Qual é a vantagem mecânica? A vantagem mecânica é você comparar a força no maior êmbolo com a força do menor êmbolo. Tá? É uma comparação entre as forças maior e menor. Por isso, vantagem. Quer dizer, você aplica, por exemplo, uma força aqui de 10, aqui vai ser de 80. Qual é a vantagem mecânica? 8. Porque a força aqui é 8 vezes maior do que aqui. Entendido? Então, nada mais é do que uma comparação entre as forças maior sobre menor. Tá bom? Bom, como é que como é que eu monto isso daí? Você vai montar o princípio de Pascal, né? Então, vamos lá. Força no êmbolo menor está para a área do êmbolo menor. Área do êmbolo menor, assim como a força do êmbolo maior está para a área do êmbolo maior. Então, o que eu quero é F2 sobre F1, certo? Mas antes disso,
Antes disso, preste atenção que eu não tenho a área dos êmbolos. Ele me deu o diâmetro. O negócio é cilíndrico, né? Então o êmbolo ele é circular. Então eu preciso tirar a área dessa circunferência. Como é que se tira a área de uma circunferência? Aí você precisa lembrar. Como é que tira a área mesmo? Aí você vai falar assim, é π vezes r ao quadrado, não é, Fernando? Isso, π vezes r ao quadrado. Só que eu não tenho r. O que eu tenho? Eu tenho diâmetro. Então, no lugar do r, vamos substituir por diâmetro. Então, vai ficar π, ao invés de r, o que é o r? É o diâmetro dividido por 2. Então, isso tudo elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a π vezes d ao quadrado sobre 4. Certo? Isso daqui que é a área do êmbolo, tá bom? Então, vamos reescrever essa expressão. Então, vai ficar F1 sobre área do êmbolo menor. Como é que ele falou lá? Que o diâmetro de um é o dobro do outro. Então, vai ser π. Vamos falar que o diâmetro desse aqui vale D1. Então, π vezes D1 ao quadrado sobre 4. Isso tudo igual a F2 sobre... Agora, a área do êmbolo maior vai ser π. Agora, presta atenção. Ó, no lugar do diâmetro 2, do êmbolo 2, lembra que ele é o dobro do 1. Então, vai ser 2D1. Isso tudo ao quadrado, dividido por 4. Certo? Beleza. E aí, o que eu faço? Agora, você vai cortar π com π, 4 com 4, e vamos ver o que sobrou. Sobrou assim, ó, F1 sobre D1 ao quadrado igual a F2 sobre 2D1 ao quadrado, dá 4D1 ao quadrado. Aí você corta D1 quadrado com D1 quadrado. Então, como a gente quer F2 sobre F1, então você vira a expressão, né? Então, F2 sobre F1, que me dá a vantagem mecânica, vai ser igual a 4. Pronto. Essa é a vantagem mecânica desse sistema. Ela vale 4. Então, se você aplicar 10 newtons no êmbolo menor, a força no êmbolo maior será de 40 newtons. Então, a vantagem mecânica vale 4. Beleza? Fácil, né? E aí ele pede a razão entre as massas. Aí eu vou ter que apagar. Acaba de conferir aí. E a hora que puder apagar, me avisa, por favor. Pronto. Obrigado, Camille. Quem aqui da sala de aula que não tem um microfone funcionando no celular? Todos têm? Que ótimo. Pronto. Então, todos têm o microfone funcionando. Isso é muito bom. Item B. Para quê, Fernando? Nós vamos falar do trabalho já já. Item B. Ele quer o valor da razão, M1, M2. Ora, o que eu tenho aqui? Ó? F2. Nós acabamos de fazer. Passar a régua, senão vai ficar inferno. Então, F2 sobre F1 é igual a 4. Certo? Foi o que nós acabamos de fazer. Agora, o que é F2? É a força exercida no êmbolo 2. Quem exerce força aqui nesse êmbolo 2, nada mais é do que esse corpo de massa M2.
Qual é a força que ele está empurrando esse êmbolo para baixo? É uma normal. Só que como está parado, está em equilíbrio, a normal é igual ao peso. Então a força do F2, desculpa, do corpo 2 no êmbolo é o peso dele. Mensuração é o peso. Mas qualitativamente, qual força? É a normal. Tá ok? A mesma coisa do 1, ó. Qual é a força que esse corpo 1 exerce no êmbolo? É a normal, certo? Só que se eu for analisar quantitativamente, quanto vale essa normal? É o peso dele. Deu para entender? Qualitativamente, qual é a força que ele exerce aqui no êmbolo? Normal, porque é força trocada entre superfície. Ok? Quantitativamente, como ele está parado, o peso é igual a normal. Então, a normal daqui nada mais é do que o peso dele. Tudo bem? Quanti, peso. Quali é a normal. Muito bem, então eu posso substituir isso daqui? Pode. Então, ao invés de eu colocar F2 sobre F1, eu posso colocar P2 sobre P1. Quantitativamente, tá? Não qualitativamente. Beleza? Aí você vai substituir. O que é P2? Ora, P2 é o peso do corpo 2. O peso do corpo 2 é a massa de 2 vezes a gravidade. Então, P2, M2 vezes G. P1, M1 vezes G. Isso tudo igual a 4. Aí você corta as gravidades e aí você vai prestar bastante atenção no qual é a solicitação do exercício. Ó, ele quer M1 sobre M2. Esse 4 é M2 sobre M1. Então, agora você tem que inverter. Então, M1 sobre M2 vai ser igual a 1/4. Pronto. Essa é a resposta. Ok? Cuidado para não confundir na solicitação. A solicitação é 1 sobre 2 e não 2 sobre 1. Beleza? Tá aí, então, o primeiro exercício. Sobre o princípio de Pascal. Acabam de conferir aí, enquanto eu recorto o próximo. Vamos lá. Segundo, 111, exercício 2. Salvar, fechar, sketchbook, apaga esse e põe o novo. Então vamos lá, segunda questão diz assim, vou tirar isso aqui daqui, diz assim, um adestrador quer saber o peso de um elefante, utilizando uma prensa hidráulica. Consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados. Quer dizer que isso aqui é a área do pistão maior. Exercendo uma força vertical equivalente a 200 newtons. Então, ele aplica uma força no êmbolo menor de 200 newtons. Aí ele mantém o elefante em equilíbrio. O outro pistão, esse pistão aqui, ó, tem uma área de 25 centímetros quadrados. Calcule o peso do elefante. Beleza, então o elefante está parado, tá? Ele aplicou 200 newtons aqui para equilibrar o elefante, ok? Então, muito bem, vamos falar que aqui é o êmbolo menor, vou chamar aqui de 1, né? Então, aqui é F1. E aqui nós vamos chamar de 2 no êmbolo maior. Princípio de Pascal. Vamos lá. Diz que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2.
Quem é F1? F1 é a força que o adestrador está exercendo. Então, nós temos o valor numérico dela. Temos. Quanto vale? 200, se não me engano. 200 newtons. 200 newtons. A1 é a área do êmbolo menor. Vale 25 centímetros quadrados. Fernando, você não precisa converter? Não. Quer ver por que não? Ó, vamos colocar todas as unidades. Aqui é 25 e aqui é newton, né? Igual... Força no êmbolo 2. Como ele está parado, concorda comigo que seria normal, né? Que ele exerce aqui no êmbolo 2. Como ele está parado, a normal é igual ao peso. Então, é o peso do elefante, que é o que a gente quer. Sobre a área do êmbolo maior, 2.000 centímetros quadrados. Pronto. Aí, ó, coloquei as unidades para mostrar que a gente corta, né? Aí, ó, você corta centímetro quadrado por centímetro quadrado. Certo? Vamos ver aqui, 200 por 25, quanto daria? Daria 4 dá 100, então dá 8, né? Então aqui dá 8. Aí vai em cruz, 2.000 vezes 8, 16.000. Então o peso do elefante vai ser de 16.000 newtons. Ou, fazer uma graça, né? A massa dele de 1.600 quilogramas. Só dividir pela gravidade. Beleza? Se pedir massa, se pedir o peso. Ele pede o peso, então 16.000 newtons. Bem mais fácil, né? Do que o outro assunto, não é não? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão. Salvar. Exercício 3. Prontinho. Vamos tirar o elefante. Adicionar a imagem. Terceira. Então tá aí. Terceira questão. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção utilizado em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Neste dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga. Olha lá, vaso comunicante. Tá vendo? E dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Ok, você empurra aqui, empurra lá. Desprezando o atrito e considerando... Ele fala em desprezar o atrito, para quê? Para reforçar o conceito que eu disse lá no início, conservação da energia. E considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Quer dizer, a massa que eu tenho que erguer, eu tenho que somar tudo, tá? É a cadeira... Não, desculpa, a massa da pessoa com a massa da cadeira de rodas e a massa da plataforma. Tem que erguer tudo isso, ok? Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Ele não fala nada sobre as áreas? Aqui, ó. A área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior. Então, pronto. Então, vamos embora. F1... está para A1. Fernando, é tudo igual isso aí, né?
F2 está para A2. Pronto. Ok? Ele quer saber a força exercida pelo motor. Ele quer a força menor. Ok? A força maior, como é para subir, presta atenção uma coisa, como é para subir com velocidade constante, então a força normal é exatamente igual à força peso. Então, o resultante das forças tem que ser igual a zero. Certo? Tá. O que significa isso, Fernando? Significa que a força exercida no êmbolo maior nada mais é do que o peso de tudo isso. O quê? O cara, a cadeira e a plataforma. Tá bom? Então, vamos lá, reescrevendo a expressão. Reescrevendo a expressão, nós vamos ficar com a força no êmbolo menor, que é do motor. Nós estamos procurando essa força. A área do êmbolo menor, eu não tenho, vou falar que ela vale A. Força no êmbolo maior, quer dizer, é o peso de todo mundo que tem que ser erguido. Então, você vai fazer a massa, que é 65 do cara, mais 15 da cadeira, mais 20 da plataforma. Isso tudo, vamos aumentar aqui, vezes a gravidade, né? Porque peso é massa vezes gravidade, ok? Dividido pela área. A área lá que vai alimentar a plataforma, que vai subir a plataforma, é 5 vezes maior do que a tubulação. Então, se aqui é A, aqui vai ser 5A. Pronto. Corta o que você pode, que é o A com A, e vai fazer essa continha. Você vai ficar com 65, 70, 80, 100, certo? 100 vezes 10, 1.000. 1.000 dividido por 5, 200. Então, a força que deve ser exercida lá na tubulação pelo motor é uma força de 200 newtons. Pronto. Está aí a alternativa seca. Beleza? Vamos colocar o nome lá no chat, por gentileza. Agora é a hora da nossa chamada. Deixa eu ver uma coisa. Nós estamos em 29 nessa reunião. Isso significa dizer que são 28 alunos. Estou vendo aqui se a Eliana está presente. Na lista, não. Se a dona Selma está... Também não. Então, são 28 alunos. Está todo mundo aqui hoje, será? Eu imagino que sim, né? Então, vamos falar sobre o nosso trabalho. Então, eu vou querer que vocês anotem aí. Na hora que estiver todo mundo pronto, vocês me falam aí, tá colocando o nome, Guilherme. Ok. Bom, eu quero que vocês façam um trabalho sobre a próxima aula nossa da frente 2. Na verdade, acho que são 2 ou 3 aulas, né? Tem lá no setor 2. E o que é o tema desse setor 2? Ele entra em astronomia. Se vocês estiverem aí com a apostila, não, o Felipe está pondo não. Se vocês estiverem aí com a apostila na mão, abram lá na frente 2. Abram na frente 2, por favor. Se abriram na frente 2, eu acho que tem um índice aí, antes de começar a primeira aula, acho que tem um índice, não tem? Onde fala item 1, introdução, 2, breve histórico. Tem isso aí para vocês ou não? Tem sim. Tem? Beleza. Então, eu quero que vocês sigam esse índice. Como assim, Fernando? Claro, você vai falar, você vai definir astronomia, eu espero que vocês estejam anotando tudo que eu estou falando, hein? Anote aí. Primeiro, vocês vão fazer definição de astronomia, quero que vocês diferenciem astronomia de astrologia, mostra o que é cada uma, tá? Isso faz parte da introdução, que é o item 1. Aí vocês vão fazer
histórico dos modelos cosmológicos. Então, vocês vão falar de todos os modelos, Ptolomeu, os Parpiteiro e assim por diante, certo? Até onde, Fernando? Eu quero que chegue até Kepler. Até Kepler, o modelo de Kepler. Qual que é o modelo cosmológico de Kepler? Para quem não lembra ou nunca viu, vocês estão no segundo, acho que vocês já viram isso, né? Não lembro. Se não viram, é aquele modelo onde, no nosso sistema solar, os planetas giram ao redor do Sol numa trajetória elíptica, onde o Sol deve ocupar um dos focos dessa elipse, ok? Então, eu quero que chegue até esse modelo, até o modelo de Kepler, beleza? E incluindo os Parpiteiro, tá? Não esqueça. Desde o primeiro até chegar em Kepler. Como é que Kepler pegou isso aí de Tycho Brahe e assim por diante, tá bom? Medidas astronômicas, vocês vão falar o que é unidade astronômica. Mostrar unidade astronômica, quanto vale uma UA, que é unidade astronômica, e eu quero que vocês conceituem e mostrem o que é um parsec. Parsec. P-A-R-S-E-C mudo. Parsec. Tá? Essa medida. Parsec. Beleza? É muito fácil. É tudo fácil, tudo tranquilo. Aí lá um breve comentário sobre estrelas, né? Nascimento e principalmente morte. Falar sobre o sistema solar, dos planetas, né? Do nosso sistema solar, inclusive do nosso rebaixado, né? Para a segunda divisão. Falar conceitualmente sobre galáxias. E nascimento, vida e morte de estrelas, já falei, e chegar até a lei de Kepler. Pronto, só isso. Basicamente é isso. Ok? Basicamente é isso. Então vamos lá, repetindo. Eu quero que você, na introdução, você diferencie o que é astrologia de astronomia. Explique cada um. Depois, aí você vai falar sobre os modelos cosmológicos, desde o primeiro até Kepler. Até Kepler. Não deixe de incluir os Parpiteiro no meio do caminho. Medida astronômica, eu quero o A e quero o parsec, tá? O A e parsec. Estrelas, comentar o que sobre estrelas, Fernando? Nascimento e morte, ok? Sistema solar, você vai falar sobre os planetas do sistema solar, incluindo o que foi rebaixado para a segunda divisão, ok? Comentar sobre galáxias, né? Vai definir o que são galáxias, as principais, as que estão aqui nós vivemos, e as mais próximas de nós. E até chegar lá, pronto, acabou. Só isso. Agora, como que eu quero que vocês façam isso? Aí vem o detalhe. Eu quero que vocês montem vídeos. Então, você vai montar um vídeo. Então, por exemplo, vamos falar lá, estou vendo aqui na cara o Gustavo, que está com a foto dele, e o Renan, cujo codinome é Matheus, né? Então, você imagina assim, o Gustavo vai fazer uma parte desse trabalho, então ele vai falar sobre o nascimento e morte das estrelas. Então, o Gu vai falar só sobre estrelas. Então, ele vai aparecer na gravação, a imagem dele vai aparecer falando, e durante a fala dele, primeiro ele se mostra, vai aparecer comentando, tal, e aí vai aparecer para mim, você, Gu, monta alguns slides mostrando para mim algumas estrelas. Tudo que você está falando, eu quero que você mostre também em figura. Fernando, eu posso fazer animado, fazer videozinho animado? Tal? Fique à vontade. Não esqueçam que vocês têm que aparecer no vídeo e tem que ter uma representação estética figurativa. Ou seja, tem que ter slide, tá? Sobre o assunto. Beleza? Aí o Matheus vai falar, sei lá, só de Kepler. Então, ele vai começar a falar de Kepler, ele está aparecendo, né, na fala, tudo bonitinho, papapá, e aí ele começa a projetar alguns slides, mostrando a primeira lei de Kepler, que é a trajetória elíptica, segunda lei, a varredura de áreas iguais e intervalos de tempos iguais dos planetas ao redor do Sol. Terceira lei, a proporcionalidade entre distância e período de revolução, quer dizer, o planeta que está mais longe demora mais para dar uma volta completa, o que está mais perto demora menos. Mas qual é essa proporção? Quem está o dobro da distância é o dobro do tempo? Não, não é essa proporção. Aí vai mostrar qual é essa proporção e assim por diante. Tudo bem? Certo?
Perguntas. Fer, fala, Camille. Abre o microfone, Camille. Vamos conversar. Vamos conversar. Não, você falou sobre a câmera, tipo, abrir a câmera do computador? Eu estava pensando em vocês fazerem, enquanto eu estava dando aula, eu estava pensando isso, mas perceba que eu já mudei de ideia. Eu estava pensando em vocês, por exemplo, a aula da semana que vem, não é para a semana que vem, mas na aula da semana que vem, o grupo seu, Camille, então vocês vão estar com a câmera ligada, fazendo a apresentação para mim. Mas eu corro o risco de, eu não tenho câmera, eu não... sabe assim, um monte de coisa. Não dá, porque a câmera do notebook pifou na hora que eu fui fazer o trabalho. Ou, minha mãe, meu pai está usando o notebook, a câmera do meu celular está muito ruim, a imagem é muito ruim. Então, assim, você vai ter o tempo para você montar o seu vídeo, tá? Monte o seu vídeo. Mas é claro que você não vai me colocar uma foto sua e você falando, só o áudio. Não, tem que ser vídeo, não pode ser só o áudio, não. Tá bom? E não deixe de montar slides, tá? Para apresentar durante a fala de vocês. Beleza? Quanto tempo vocês precisam? Aí você quer saber quantos grupos, Fernando? Vamos pegar, vocês são em 28? Pode ser 4 grupos. 4 grupos de 7 alunos. Vocês se arrumam entre vocês. Mas nós não estamos reunindo para fazer trabalho. Não precisa reunir, né? Não precisa. Você vai pegar lá 7 alunos, vamos ver quanto tem todos os temas. Cada um faz uma pesquisa aí, faz uma pesquisa. Quantos temas nós temos para falar? Nós temos, sei lá, nós temos 21 coisas para serem ditas. Então, nós estamos em 7, cada um vai falar 3 itens. Então, vamos dividir. Fulano, você vai falar tal, tal, tal. Então, procura, vai embasar, vai fazer levantamento bibliográfico, vai montar slide, monta tudo da sua parte. Beleza? Beleza. Fulano de tal, você vai falar tal, 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 faz a mesma coisa, e assim por diante. Depois vocês montam tudo, né? Pode montar tudo numa apresentação só, ou então vai fazendo picado. Beleza? É ideal que na hora que vocês vão fazer a montagem, vocês sigam o cronograma, tá? Sigam o cronograma que nós falamos aí. Aí fica mais facinho, né? Depois alguém vai editar, montar tudo bonitinho, de modo a formar um único vídeo. Vixe, Fernando, esse vídeo vai demorar demais da conta, não vai dar para eu mandar para você por e-mail. Claro, você vai mandar, você sobe ele para um YouTube da vida e me manda o link. Você vai me mandar o link, aí o link eu vou abrir e vou assistir, tá bom? É assim que vai ser. Quanto tempo? Estou esperando uma sugestão. Quanto tempo você acha que vocês precisam? Se não respondem, eu vou sugerir. Ninguém responde? Semana que vem, então? Quarta-feira? Agora apareceu a resposta. Tá, para quarta-feira que vem eu tenho certeza que não dá tempo de vocês montarem tudo isso. Né? Só o levantamento bibliográfico que vocês têm que fazer de cada assunto, não dá tempo. Não esqueçam, cada um que terminar o seu vídeo, não esqueçam, na hora que você está editando, de mostrar as fontes que você buscou. Eu não quero que esteja só escrito lá, material do COP. Não quero isso. Eu quero que vocês procurem outras fontes, Cielo e assim por diante. Tá? Procurem outras fontes, porque o que está no material já está no material. Certo? Eu quero uma montagem de vídeo bem bacana. Então, tem videozinho que você pode colocar na sua montagem, já pronto. Manda bala. Não vai me colocar um professor dando a aula sobre. Não é isso que eu quero. É você que vai fazer. Tá bom? Então, vamos marcar assim, ó. Deixa eu pegar um calendário aqui. Vixe, Davi agora? Que jeito que eu vou admitir o Davi agora? Agora não é hora, hein? 4 grupos, tá? Então, se tiver 29 com o Davi, fica um grupo com 8. Se tiver, hein? Mas tem que ter 7. Deixa eu abrir aqui, ó, uma agenda. Hoje é 18. 25, 2, pode ser para a semana do dia 15.
de outubro. Então, nós vamos ter aula 14 e 16. Então, no 14 e no 16, eu vou estar avaliando os trabalhos. No 14, eu avalio 2 trabalhos. E no 16, eu avalio 2 trabalhos. Beleza? Quais são, Fernando, o que você vai pedir no dia 14? Quais são do dia 16? Aí eu sorteio na hora, tá? Na hora eu escolho. Ó, hoje eu quero da Anne. Tá? O grupo da Anne. Aí vai. Aí eu vou abrir aqui e nós vamos fazer a apresentação. Beleza? Combinado? Alguma pergunta? Nada a declarar? Então tá bom. Então, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, bom descanso, se cuidem. E até quarta-feira que vem. Tchau, gente. Falou, Fernando. Obrigadão. Abraço para todos. Matheus, eu vejo para você. Falou, Fernando. Eu te mando amanhã, ou então a gente Tranquilo, vai. sossegado. Sossegado. Beleza. Um abraço para vocês, para todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Falou, Fernando. Falou, tchau, tchau.